seja Deus nessa manhã de oração, sabendo, cada um de nós, que somos dependentes de Deus nessa terra, que estamos vivendo pela sua graça, pela sua misericórdia. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nesta hora, neste momento, da qual te falo esta palavra, eu pergunto para você e para mim: quem é que está dando crédito nesta hora na mensagem que vai ser falada pela boca deste que fala contigo nesta hora, por meio dessa transmissão desse vídeo? E será que ela vai se manifestar a você e a mim, que estamos com nossos ouvidos atentos, nossos olhos fixos, a nossa mente firmada naquilo que se diz a respeito da palavra de Deus? Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nesta manhã, da qual estou aqui, louvado seja Deus, de prontidão para trazer uma palavra que se encontra em Epístola de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? A palavra, ela diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque
como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela a obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Resumindo esta leitura de Romanos 5, de 12 a 21, nos faz entender o quê? Que quando Deus criou o homem, né, formou da poda de barra ali, e tornou ele alma vivente, e assim começou ele a viver junto com a sua disjuntora, Eva. Diz a Bíblia que o homem, uma mulher, desobedeceram a Deus e tocaram naquele fruto, né, proibido, da qual não podia ser o quê? Tocado. Então, sabe, a Bíblia relata que o pecado entrou por aí, pela desobediência. Então, pela desobediência de um, todos foram feitos o quê? Pecadores. Por isso que a morte chegou até a cada um de nós. Não que nós já viéssemos ser feito pecado, calabaçai, mas é porque nós já fomos feitos pecadores, porque pela desobediência de um só veio, né? Aí a todos nós essa maldição. Então agora, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele elabora o plano da graça, né, em Cristo Jesus, para nos livrar do império, o quê? Da morte, né? Das garras de quem? Do pecado. Agora, uma vez, sabe que muitos foram agora feitos pecadores, por uma só ofensa, como diz a Escritura, agora, por uma só, né, ato de obediência, que não vem do homem, mas vem de Deus, isso é dom de Deus, todos agora são feitos o quê? Justos. A Bíblia diz, no versículo 15, que mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, né? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque a Bíblia diz que abundou sobre muitos. Porque Jesus, quando estava nessa terra pregando o Evangelho, Jesus, ele sempre afirmava, né, em suas mensagens, os seus ensinamentos, as seguintes frases, da qual ele falava para os seus discípulos e para aquela multidão que estava ali. Louvado seja Deus, próximo, né, da sua voz. Jesus, ele disse assim, ó: eu sou o pão da vida.
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, né? Estava falando isto a respeito da questão do povo falar e questionar sobre o maná que comeu, né? Ali dos patriarcas no deserto, quando Moisés recebeu de Deus, né? Ali aquele pão da qual os antigos comeram. Então eles se gloriavam nisto, entendendo que eles eram abençoados por simplesmente o profeta, né, Moisés, ter recebido pão do alto céu para alimentar o povo quando sair do deserto. Então Jesus, ele diz, ó, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E Jesus continua, sabe, afirmando, aleluia, o que é verdadeiro na nossa vida, diante dessa situação da qual se encontramos, né, como pecadores. Porque o dom de Deus em Cristo é que a graça dele chega a muitos. Mas por que a muitos? Porque nem todos hão de crer na sua palavra, né, no seu nome. Ele diz no versículo 40, ainda no capítulo 6 do Evangelho de João: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O segredo do Evangelho de Cristo é esse. É vida eterna. A finalização do Evangelho na minha vida e na tua vida é esse: vida eterna. Porque quando em Romanos diz que a graça dele, né, o dom gratuito dele, ele abundou sobre muitos e não sobre todos, porque muitos não crêem no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos não tomam para si a sua palavra, os seus ensinos na sua vida. O versículo 15 diz assim: muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, nem todos daqueles tempos e de hoje crê no Senhor Jesus, né? Aceita a sua palavra, o seu ensino. E é por isso que muitos ainda se fazem o quê? Pecadores, alvo da ira de Deus e da condenação eterna. Porque Jesus diz em João 6,40 o quê? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. As pessoas daqueles dias, os sábios, os entendidos, questionaram, duvidaram de Jesus, fizeram, sabe, perguntas difíceis que talvez, com certeza, eu e você não saberia responder, que eram perguntas muito profundas sobre, sabe, a sua natureza, né, a sua, né, convicção ali de fé. Então, eles olhando para Jesus, eles nunca iam imaginar que Jesus era o próprio Deus encarnado ali, como Filho, trazendo a cada um de nós o quê? A sua misericórdia, a sua graça, o seu dom.
a sua benignidade, a sua bondade. Porque Deus, Ele viu o dom dele, que é o quê? Jesus. E em Jesus a graça de Deus se começa o quê? Ser mostrada. E agora Jesus se entrega na cruz, morre, ressuscita ao terceiro dia, ensina os seus discípulos, né, ali com ele, um espaço de 40 dias depois da sua ressurreição, e depois ele é ali elevado ao céu. Mas antes disto, ele ensina os seus discípulos dizendo que não deixaria órfão, mas que enviaria o Espírito da verdade. Sabe? Então, agora, Jesus, com a graça de Deus, ele derrama sobre graça sobre nós pelo o Espírito Santo de Deus. É desse jeito mesmo. Agora, o Espírito Santo, ele tem, sabe, esta função aqui, ó, na minha e na tua vida. A Bíblia diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, esta é a função do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. E se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11. Amém? Então ele diz, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, esse Espírito de Deus, ele anuncia a mim e a você pela palavra que os tempos estão se findando, estão acabando, estão ficando, sabe, a cada dia difícil neste mundo, para mim, para você e para todo aquele que crê e que entende, né, o amor de Deus em seu Filho, pela pessoa do Espírito Santo hoje na igreja do Senhor. Então, nesta hora, sabe, quando falo contigo, sabe, a Bíblia me faz entender que não é as minhas palavras, mas as palavras do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53 que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ou seja, quem é que realmente está dando, né, aceitação da palavra de Deus nas suas vidas? A quem verdadeiramente há de se manifestar as obras de Deus? A quem verdadeiramente vai ser manifesto os dons de Deus? Porque Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ou seja, eu e você, quando cremos, o Senhor se manifesta a nós, Ele se apresenta a nós, Ele fala conosco. Então, sabe, quando Romanos, ali no capítulo 5, no versículo 12, diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós somos pecadores, independente de fazermos
o bem ou o mal, já somos excluídos, somos já condenados, porque já nascemos ali separados de Deus, no pecado. Então, independente de estarmos ignorantes, sem conhecimento de Deus, sem o entendimento da sua lei, da sua vontade, e mesmo nós sem ter qualquer noção a respeito da salvação, nós fazendo bem ou mal, estamos já condenados, estamos em pecado. Então agora, sabe, é preciso a pessoa entender, é preciso, sabe, o pecador compreender que agora a Bíblia diz assim, ó, porque até a lei estava um pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram, a semelhança das transgressões de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, a Bíblia está dizendo que de Adão até Moisés, a morte ela estava reinando. E todos já estavam ali entregues, sabe, a semente pecaminosa do pecado, pela desobediência do homem. Então agora em Moisés, né, chega o quê? A lei, chega o estatuto de Deus, chegam os ensinos de Deus, para livrarmos da nossa condenação, sabe, da nossa alma, da nossa mente em Deus, aquela acusação da consciência. Então agora, Deus estabelece estatuto, lei. Deus estabelece agora, sabe, ofertas pacíficas para o povo se redimir de seus pecados, de suas falhas, de suas transgressões. Porque o sacrifício era contínuo naqueles dias, porque por causa do pecado, que ainda não era, aleluia, ainda combatido com um propósito maior, por causa do poder que ele tinha sobre a carne humana, sobre o poder que ele tinha sobre ali a carne e o sangue. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz, morte de cruz, aleluia, da qual o sangue dele foi derramado, selando ali, aleluia, sabe, o preço da redenção em seu nome, por meio do seu sacrifício. Então agora, sabe, depois de Moisés, chega os tempos das ofensas, dos erros, do descuido, das falhas humanas, das ignorâncias, da desobediência, até chegar ao dom de Deus, que é Cristo Jesus. Diz a Escritura que Jesus, né, é o dom gratuito. Aí diz, mas não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, né, que abundou sobre muitos. Ou seja, sobre muitos por quê? Porque muitos obedeceram e muitos não obedeceram. O segredo da vida eterna está em uma só palavra. É crer no Senhor Jesus Cristo. Quando você crê em algo, você guarda. Todos que crêem em Jesus Cristo, guardam da sua palavra. Sabe, eu vou parar por aqui, porque o tempo não permite ficar mais. Mas eu queria,
sabe, deixar essa palavra para você, que está no alcance aí, que o Senhor venha abençoar grandemente tua vida, tua família, e que tu seja, sabe, repleto da graça de Deus nessa hora, da sua misericórdia, da sua bondade, e que o amor dele venha nos alcançar todos, assim como alcançou, aleluia, sabe, muitos daqueles dias que creram na sua palavra. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus.